produções teóricas que vão falar muito mais da transição ao socialismo, né, inclusive, do que em outros centros mais... Centros não no sentido de Europa, né, mas algum outro centro como o próprio Brasil e Argentina, vamos colocar assim, né, porque era mais real, era mais palpável, era mais palatável no momento em que a própria luta de libertação nacional já era uma luta armada e já colocava a questão do poder diretamente centrada. E isso coloca a questão do poder, já coloca a questão da transição, né? Que é uma coisa que o próprio Amilcar Cabral vai estar colocando. Enfim, tem Frente Sandinista, tem a FMLN, né? Libertação Nacional está tendo nome. Mas, enfim, essa polêmica a gente pode colocar depois. Porque tem certos aspectos do Marighella que, de fato, eles são algumas continuações, né? Ele troca o nome, ele vem de Cuba, inclusive, né? Ele vem de Cuba com a questão da luta armada, mas aí tem que ir para os textos dele. Mas, enfim. Voltando para o Prestes, para a questão do capitalismo dependente, né? E é essa a visão do panorama aí que o Jones deu, que vai ser quebrada pelos escritos, nessa época, principalmente do Florestan. Não que o Teutônio, a Bambirra já não estivessem escrevendo sobre isso, mas por que o Florestan ele é importante aqui? Não é só porque o Prestes leu, é porque o Florestan ele vai colocar a questão de que justamente o Florestan vai explicar, vamos colocar assim, aquilo que estava sendo discutido na época. Basicamente, são esses atrasos que são a característica, os atrasos, né, que são a característica do capitalismo dependente, e não uma falha num desenvolvimento evolucionista, né, vamos colocar assim, do capitalismo que vem, se desenvolve, mas não se desenvolve muito bem porque tem entraves pré-capitalistas, coloniais, feudais, enfim. Não, o Florestan ele vai colocar que justamente o desenvolvimento do capitalismo no Brasil vai combinar essas questões que vão ser vistas como modernas, modernizantes do circuito de produção, do sistema produtivo, ao mesmo tempo que preserva formas de exploração e de opressão que são, de alguma forma, tidas, então, como atrasadas, ou que não deveriam ocorrer em uma democracia burguesa, que aí também tem uma questão que é muito interessante da gente falar, né? Não deveriam ocorrer em uma democracia burguesa, mas qual é o parâmetro? Aí o parâmetro é sempre o europeu, né? O estado de bem-estar social europeu, com as suas garantias democráticas e republicanas, e burguesas, e liberais, principalmente, né? Só que o Florestan vai colocar, então, que essas garantias, elas não estavam dadas no terceiro mundo, essencialmente na América Latina, que é onde o Florestan mais para pensar, mais analisa, e no Brasil, né? Que a nossa modernização ela vai ser sempre conservadora, ela vai preservar esses diversos atrasos. O latifúndio é um dos principais pontos, o monopolismo, né, econômico cada vez mais acentuado, mesmo com a participação estatal, né? A gente tem o Estado varguista a partir de 30, colocando aí um grande peso na economia, mas ao mesmo tempo ele privilegia certos monopólios. A partir dos anos 50 a gente tem uma penetração de capital muito grande a partir dos governos JK, né? Entretanto, mesmo com essa caracterização, que já poderia ser vista lá, então, se tinha alguma dúvida que nos anos 50 ou 60 já tinha a premência do capitalismo como formação socioeconômica brasileira, a partir dos anos 70, então, com já tanta produção, não fazia mais sentido manter na estratégia de um partido comunista uma estratégia etapista, né? E não bastava mudar a tática novamente para, enfim, seja luta armada, seja qualquer, né, questão, para um partido comunista. E aí, uma das principais contribuições que o Prestes vai dar não é só a tentativa de alterar a estratégia propriamente dita, operalizar as táticas, é já colocar e deixar pontuado que há necessidade de se pensar a formação da organização revolucionária com a estratégia revolucionária. Que tipo de organização tu constrói para que tipo de estratégia tu está construindo? Porque isso também é uma questão, né? No momento em que tu fica
com a estratégia errada, que tipo de pessoas tu está recrutando? Que tipo de práticas interpessoais a gente está reproduzindo? Que tipo de hierarquias ou falta de democracia ou um centralismo democrático enviesado está sendo reproduzido? Porque a estratégia segue sendo apoiar a burguesia, sendo o reboque da burguesia, e isso, no momento em que a gente tem uma gradual abertura da ditadura, claro, uma abertura pautada pelo ascenso de massas, não por algum benemérito, né, dos nossos ilustres presidentes da República na época, se colocava novamente essas questões todas, porque no momento em que a gente havia tendo um ascenso de massas novamente no Brasil, a partir de 75, 6, 7, no momento em que começava novamente a população a se organizar, carecia de instrumentos políticos para orientar aquela luta, né, para alguma estratégia. E isso é uma das principais, vendo agora em retrospectiva, é uma das principais contribuições do Prestes, porque ele vai ser, então, um dos primeiros, se não o primeiro, numa tradição marxista-leninista, comunista, a olhar para aquele ascenso de massas, vincular a formação do capitalismo dependente brasileiro, tentar vincular uma